Peço aos amados que, por favor, abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, versículos de 1 a 4. Eu vou pedir a você que deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos passear um pouquinho na Palavra de Deus. E eu intitulei o sermão desta manhã como Princípios Bíblicos para uma Família Bem-Sucedida. É bem verdade, irmãos, que existem muitas outras coisas. Falaremos sobre algumas questões aqui relacionadas à família. Mas existem tantos outros conceitos que nós precisamos, às vezes, trabalhar dentro de nossas casas. E a ideia é só trazer à memória, talvez, algo que, ou algum conceito que, porventura, se perdeu durante o tempo. E a ideia é resgatar um pouquinho alguns pontos que talvez estejam esquecidos dentro da sua casa, dentro de algumas casas, ou talvez até mesmo na sua casa, você que nos assiste através da transmissão. Vamos tratar sobre alguns princípios para que a minha família, para que a nossa família seja bem-sucedida em tudo. O texto diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Amém, queridos? Salomão aqui, ele já começa nos convidando, nos exortando nas questões relacionadas à sabedoria. Dentre os conceitos mais eloquentes da sabedoria está a obediência. É bem verdade, irmãos, que num crivo comum, na vida social, na vida secular, a obediência ela traz para nós benefícios de todas as formas. Às vezes nós nos deixamos levar e achando que o não obedecer vai nos garantir alguma coisa, vai nos levar a algum lugar, e às vezes até nos leva a algum lugar. Às vezes até nos garante alguma coisa, mas não nos assegura uma felicidade. Ou então um complemento por geral naquilo que nós precisamos. Quando somos desobedientes, irmãos, nós temos uma tendência quase que natural em só perdermos, só nos darmos mal em muitas situações. E Salomão, então, como um mestre, uma das pessoas mais sábias da Bíblia, nos convida, nos exorta a essa sabedoria. E principalmente a essa obediência. E é aqui, a partir desse capítulo 3, desses 4 versículos, nós vamos, como eu falei, nós vamos ler outros versículos também na Palavra de Deus, mas a partir daqui, que eu quero pensar com vocês sobre alguns princípios em que nós não estamos sendo sábios em algumas questões e que precisamos resgatar para que a nossa família, para que a nossa vida, a nossa casa possa ser bem-sucedida. E o primeiro ponto, o primeiro princípio que eu quero pensar com vocês aqui é a inteligência. A inteligência. Peço que você, por favor, venha comigo em Provérbios ainda agora, capítulo 24, versículo 3. Se você não tiver com a Bíblia aí, não tem problema, que a turma do Data Show vai estar projetando aqui para a gente. Provérbio 24, capítulo 3, vai dizer assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Sabedoria e inteligência. Sabedoria, qualidade, caráter de quem é sábio. Inteligência, a faculdade de conhecer, de compreender e de aprender. E às vezes, irmãos, nós esquecemos um pouco, nós comparamos tanto uma com a outra e achamos que é tudo a mesma coisa, na verdade não é. Uma pessoa que é muito inteligente, nem sempre ela é muito o quê? Sábia. Ou vice-versa, uma pessoa que às vezes é sábia, via de regra, às vezes não é tão inteligente assim, né, irmã Marlene? Porque o sábio por si só, ele já traz consigo alguma inteligência. E em resumo, irmãos, resumindo a inteligência, nada mais é do que o manuseio do conhecimento. Aquilo que eu aprendo, aquilo que eu absorvo. E sabedoria tem a ver com experiência, tem a ver com maturidade. Aquilo que de alguma forma eu já adquiri. Mas ambos os conceitos precisam caminhar juntos. Mas é sobre a inteligência que eu preciso conversar com você nesta manhã. Uma vez que a inteligência é a fonte que faz o quê? Que nos capacita o nosso entendimento. E nós precisamos ter isso em mente, irmãos. Precisamos exercer, precisamos resgatar isso.
E por que a inteligência, pastor? Simples. Precisamos de inteligência para algumas coisas. Uma das primeiras coisas que nós precisamos da inteligência é para colocar a nossa vida em ordem, colocar a nossa casa em ordem, construir para nós, em nossa casa, uma escala de valores, de prioridades. Prioridades. E quais são as prioridades, irmãos, das nossas vidas hoje? O que toma lugar, ou o primeiro lugar na sua vida? O que é que toma o primeiro lugar no seu dia a dia, na sua lida diária? Quais são as prioridades? Deixa eu pontuar com vocês rapidamente, meus queridos. A primeira coisa que nós precisamos ter em nossa vida, e isso nós conhecemos bem lá em Mateus capítulo 6, 33, não precisa abrir porque você conhece bem. Vai dizer o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E mais o quê? Todas as coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, Deus. Deus precisa ser o centro das nossas vidas, irmãos. O centro da nossa casa, o centro do nosso viver, o centro dos nossos relacionamentos. Deus precisa ser o centro de tudo. Deus precisa tomar o primeiro lugar em nossas vidas. Eu preciso ser inteligente o suficiente, daí a questão da sabedoria, em colocar Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, queridos, vem a família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria família, tem negado a fé, e é pior do que o descrente, diz a palavra de Deus. A família, ela vem em segundo lugar, irmãos. E como nós estamos precisando resgatar isso, priorizar isso, valorizar a nossa família e colocando ela no lugar de destaque que ela precisa ter. Depois de Deus, a nossa família. Não adianta você achar que você vai conseguir ser eloquente, que você vai conseguir se envolver com muitas coisas e muitas questões se a sua família você estiver deixando de lado. Um provérbio que tem sido dito aqui, né, que não existe sucesso na vida que justifique o que ou compense o fracasso no lar, na casa. Então a família, ela entra em segundo lugar. Nós precisamos entender isso, nós precisamos valorizar a nossa família. E eu não quero ser repetitivo aqui, como nós estamos dizendo praticamente durante todo o mês aqui. A nossa família não é perfeita, a minha família não é perfeita, como a sua também não é, mas glória a Deus por isso. Foi ela que Deus me deu e eu preciso ter isso comigo, de que ela precisa ocupar o segundo lugar da minha vida. Eu preciso priorizar isso. E por que é que famílias não são bem-sucedidas, irmãos? Porque pensamentos são distorcidos dentro da própria casa. As pessoas não valorizam a família enquanto família. As pessoas não valorizam os seus enquanto seus familiares. E a gente abre um parênteses aqui, né? Não só as pessoas que moram ali na minha casa, eu, minha esposa, meus filhos, não, mas eu tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho meu tio, são pessoas ligadas à minha família, que fazem parte da minha família também. Terceiro ponto, a terceira prioridade, irmãos, que nós precisamos entender é o trabalho. E esse que às vezes ele acaba fazendo com que as pessoas percam essa escala de valor e acabam, às vezes, colocando até mesmo o trabalho na frente de tudo, até mesmo da família. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus nos orienta que o trabalho, nós precisamos trabalhar. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Trabalho. Nós precisamos trabalhar. E na escala de valores, irmãos, e é justamente aqui que as famílias deixam de ser bem-sucedidas por conta dessas coisas. Pessoas que às vezes se entregam demasiadamente ao trabalho, até em excesso, e muitas das vezes até sem necessidade. Necessidade que eu diga porque são pessoas que são viciadas às vezes em trabalho. Pessoas que abrem mão da família por conta do trabalho. Pessoas que abrem mão do lazer por conta do trabalho. Pessoas que se aplicam ao trabalho de uma forma excessiva até. O trabalho é bom e nós precisamos, é verdade. Mas desde que haja também um equilíbrio em relação ao trabalho. E parece estranho, irmãos, mas em quarto
E em último lugar vem a igreja. As pessoas às vezes não compreendem muito bem isso, né? Mas por que Deus vem em primeiro e a igreja... Deus vem em primeiro lugar e a igreja em quarto lugar? De que adiantaria uma igreja, irmãos, se as famílias estivessem sendo massacradas, se as famílias estivessem sendo dizimadas? Qual seria a existência da igreja? O que seria da igreja se a família não tivesse o seu sustento? Se o pai não conseguisse colocar o de comer e beber e vestir para os seus? Com certeza a igreja não subsistiria. Não teria como. E aí a igreja ela entra em quarto lugar. Parece desconexo, né? Mas a igreja ela entra em quarto lugar. E aí, irmãos, que Salomão nos convida à inteligência e à sabedoria, porque todos esses aspectos fazem partes cruciais da nossa vida. Mas o que é que nós precisamos, pastor? Equilíbrio em tudo. E às vezes a igreja em quarto lugar, às vezes acaba até levando desconforto dentro de casa. É aquela pessoa que não sai da igreja. É aquele irmão que só fica na igreja. É aquela irmã que só fica na igreja. Faz de tudo pela igreja, faz de tudo na igreja, mas não faz nada dentro de casa. E é aí que Salomão nos convida a esse banquete de sabedoria. De que forma? Onde nós precisamos equilibrar todos esses 4 aspectos. Os 4, volto a dizer, são importantes para nossas vidas, sim, mas desde que colocados numa escala de prioridade, na medida certa, no tempo certo, na equalização correta e na aplicação correta. E quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós conseguimos colocar isso, trabalhar isso dentro da nossa casa, conseguimos trabalhar isso na nossa vida, a tendência natural é de que a nossa família possa ser bem-sucedida. Eu sei do meu relacionamento com Deus, eu sei do meu tempo com a minha família, eu sei do meu tempo com o meu trabalho. Eu sei do meu tempo com a minha igreja. E ensino a minha casa assim, ensino os meus filhos assim, procuro viver assim. E como estamos precisando resgatar isso, irmãos? Como estamos precisando trazer de volta esse conceito de inteligência ao ponto de conseguir colocar as prioridades nos seus devidos lugares. O segundo princípio que eu quero pensar com vocês também nesta manhã, para termos uma família bem-sucedida, como um tanto quanto parecido com o primeiro ponto, Deus no centro do lar. Salmos 128, quem puder ir lá comigo rapidinho, vou pedir para transmitir para mim aqui, para facilitar, por favor. Salmo 128. Isso, diz assim o texto, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Foi? Amém? Desculpa, porque eu estou pegando ali. Paz sobre Israel. O que eu quero destacar aqui, irmãos, é que esse Salmo 128, ele soa para nós como uma família o quê? Ideal. Um modelo de família ideal. É o Salmo 128. São os benefícios que nós temos de ter Deus como primícia dentro da nossa casa, em primeiro lugar dentro da nossa casa. Bem-aventurado, o texto vai dizer. Mas, querido, para que cheguemos até o Salmo 28, nesse modelo de família, nós precisamos voltar um pouquinho no Salmo 127, principalmente no versículo 1 e 2. O 128 ele é muito bonito em si, mas o 127 vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos amados ele o dá enquanto dorme. Percebam a diferença, irmãos, de quando Deus está no centro do lar e quando Deus não é o centro do lar, ou quando Deus não está no centro do lar. E por que essa expressão de Deus no centro, irmãos? Porque muitas das vezes dentro das nossas casas é o nosso autoconhecimento, é o nosso eu, que muitas das vezes quer dirigir a nossa casa, quer dirigir os nossos filhos, quer tratar as questões que chegam até a nossa casa. E nós deixamos às vezes Deus de lado. E aí as bem-aventuranças do Salmo 128, que é lindo, e que todos nós queremos para nós, todos nós queremos para a nossa casa, para os nossos filhos. Nós nos deparamos com o 127, versículo 1 e 2, que vai dizer: se não for o Senhor o centro, em vão, é tudo aquilo que eu sou, é tudo aquilo que eu tenho, ou o que acho ser, ou o que penso ter. Em vão, diz a palavra. E não são poucos os lares, queridos, que Deus não é o centro, Deus não ocupa esse lugar de destaque. Muitas pessoas têm em suas casas alguns lugares em especial. Muitas pessoas têm em sua casa um local adequado para assistir televisão. Outras têm um local adequado para poder estudar, às vezes, né? Outras pessoas têm em sua casa um local também adequado, para receber os seus amigos. Outras pessoas têm aquele cantinho da casa que ela mais gosta de estar, de ficar. Tem uma expressão que fala do cantinho do guerreiro, né? Na cadeira do papai, ali, aquele negócio todo. E a pergunta que fica, irmãos, qual é o lugar de destaque que Deus tem dentro da nossa casa? Qual é o lugar separado para Ele? Para adoração ao seu nome? Para prestação de culto? Qual é o lugar? E você vai dizer para mim: pastor, no meu coração, amém. Glória a Deus por isso. Mas qual é o lugar? Qual o lugar que Deus tem na sua casa? Qual o lugar que Deus tem em nossa casa? Hebreus no capítulo 3, versículo 4 vai dizer assim: pois toda casa é estabelecida por alguém. Preste atenção. Toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E esse é o desejo do nosso coração, irmãos. De que as nossas casas sejam estabelecidas por Deus. Que Deus tenha lugar de destaque dentro da nossa casa, da minha e da sua também. Quer que a sua família seja bem-sucedida? Comece dando a Deus o lugar de destaque que Ele tanto merece dentro da sua casa. E você irá bem, você e toda a sua casa. Terceiro princípio que eu quero pensar com vocês também nesta manhã é a obediência à palavra de Deus. Convido a você agora a vir comigo lá em Isaías, capítulo 59. Isaías 59, versículo 1 e 2. Vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Preste atenção, queridos. Obediência à palavra de Deus. Salomão está exortando justamente sobre a obediência, mas aqui, em especial, nós estamos falando sobre desobediência. Desobediência gera pecado. E o que é pecado? Violação
dos preceitos da palavra de Deus. Desobediência à palavra de Deus. Parece algo simples, irmãos. Parece algo inofensivo, né? Em algumas questões, em algumas situações, ou em alguns atos nossos, parecem inofensíveis. Mas o texto em que nós lemos aqui, ele ressalta para nós uma palavra chamada iniquidade. Como já falamos aqui em outras ocasiões, o pecado ele precisa ser, ou melhor, ele não precisa ser. O pecado, quando acontecer, tem que ser o quê? Um acidente de percurso, um erro, uma falha, uma distração, coisa do tipo. Mas aqui em especial, no versículo número 2, vai dizer que as vossas iniquidades fazem separação. E o que é iniquidade, irmãos? Diferente do pecado, em parceria com o pecado, mas também com uma entonação diferente. Iniquidade é aquele tipo de pecado que eu tenho comigo e os pratico. E continuo praticando, irmãos. E continuo fazendo. E aí o autor fala que essa iniquidade vai fazer o quê? Separação. O que eu entendo, irmãos, com isso daqui? Obstrução do canal de bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E por que sobre a nossa casa, pastor? Porque no quesito iniquidade, a intimidade que às vezes nós temos com o pecado, o costume que nós temos com o pecado, isso faz com que sejamos iníquos. E logo o texto vai dizer para nós que vai haver uma separação. As bênçãos de Deus vão deixar de vir sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, por conta da iniquidade. E aí, irmãos, nós voltamos para dentro da nossa casa. Quantos não são os pecados, às vezes, que estão encobertos dentro de nossa casa? Desculpa a expressão, mas às vezes pecado até mesmo de estimação. Aquele pecado que só eu pratico. Aquele pecado que só ninguém vê. A minha esposa não vê. O meu marido não vê. O meu pai não vê. A minha mãe não vê. E eu trago esse pecado com intimidade, com simpatia. Mal sei eu que esse meu relacionamento com o pecado está fazendo separação da minha vida com as bênçãos de Deus. E essa advertência ela serve para toda a família, irmãos. Pai, mãe, filho, filha, avô, avó, tio, tia, quem mora na sua casa. Deus quer nos abençoar, irmãos. Deus quer abençoar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Mas às vezes a iniquidade tem feito com que haja uma obstrução no canal das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Iniquidade, intimidade com o pecado. E não podemos ter intimidade com o pecado, irmãos. Como eu falei, pecado tem que ser um acidente. E à medida que aconteça, corra aos pés do Senhor, peça perdão a Ele. Não seja amigo do pecado, irmãos. Não seja simpático ao pecado, não. Não seja desobediente à palavra de Deus, não. Não deixe que a iniquidade tome conta do seu coração. O quarto princípio que eu quero pensar com vocês também. Volte comigo agora lá para o Salmo 128. Falei com vocês que ia dar uma... Parece até um culto de quarta-feira, né? Estudo bíblico. Vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Mas volte comigo agora no Salmo 128. Eu quero falar agora sobre o quarto princípio, que é o temor do Senhor. 128, versículo 1 e versículo 4 apenas agora. Que vai dizer assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 4 vai dizer assim: eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor. Às vezes nós servimos ao Senhor, mas não tememos a Ele. Às vezes nós nos reunimos na igreja, mas não temos esse temor ao Senhor.
Diferente do que muitas pessoas pensam acerca desse temor ao Senhor, as pessoas acham que é ter medo de Deus, ter medo do Senhor. E aqui parece até um paradoxo, né? Parece que ser meio sem lógica. Bem-aventurado para quem tem esse pensamento de que temer ao Senhor é ter medo do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, feliz é aquele que tem medo do Senhor. Seria mais ou menos essa ideia que muitas pessoas têm equivocada acerca do temer ao Senhor. Mas o temer ao Senhor vai além, irmãos. O temor ao Senhor nada mais é do que reverência ao Senhor, consideração pela pessoa do Senhor, apego pelo Senhor, prazer em servir ao Senhor, prazer em obedecer ao Senhor. Isso é temer ao Senhor, alegria. Por isso que o salmista, no Salmo 128, vai dizer isso: bem-aventurado, feliz é aquele que tem essa primazia de ter essa intimidade com o Senhor, de olhar para o Senhor com amor. E isso, irmãos, todo cristão precisa ter. Esse sentimento de reverência, irmãos, diante do Senhor. Esse sentimento de obediência aos cumprimentos da palavra de Deus, que é o que nós precisamos. E que faz de nós sermos bem-aventurados. E esse temor ao Senhor, irmãos, é o que nós precisamos ter, a nossa casa precisa ter, a nossa família precisa ter. Todo cristão precisa ter isso, irmão, senão nós ficaremos suscetíveis a cair nas ciladas do diabo. Satanás continua ao nosso derredor procurando ocasiões contra nós, e quando ele vê que nós não tememos ao Senhor, que nós não temos essa reverência ao Senhor, aí então é que ele investe. Temor ao Senhor, dentro da casa, nesse contexto família, nos traz muitas coisas, irmãos, em mente. Dentre elas, o nosso comportamento. Quando nós tememos ao Senhor, o nosso comportamento faz de nós sermos o que nós somos, aonde quer que nós estejamos. Quer eu esteja na igreja, eu sou quem eu sou, porque eu temo ao Senhor. Quer eu esteja em casa, eu sou o que sou porque temo ao Senhor. Quer eu esteja entre meus amigos, eu sou o que sou porque temo ao Senhor. Quer eu esteja em uma conversa com uma mulher, eu sou o que sou porque eu temo ao Senhor. Quer a sua esposa, a minha esposa, esteja conversando com um homem, ela precisa ser o que é porque ela teme ao Senhor. E como isso é importante, nós sermos o que somos porque tememos ao Senhor. Eu não tenho o que esconder. Eu não tenho com o que me envergonhar, porque eu temo ao Senhor. Antes que chegue num ponto desagradável de um relacionamento entre um homem e uma mulher, o temor do Senhor precisa estar em primeiro lugar. As brincadeirinhas com a minha pessoa, na ausência da minha esposa, elas serão automaticamente cortadas por conta do temor que eu tenho ao Senhor e o respeito que tenho por ela, ou vice-versa. Então eu preciso ser o que sou, eu preciso me relacionar com quem for, temendo sempre ao Senhor, na presença dela ou não. E a esposa a mesma coisa. As brincadeirinhas, os elogios, as gentilezas precisam ser repreendidas por conta do temor que nós temos ao Senhor em primeiro lugar e respeito ao nosso cônjuge. Um filho, quando está na faculdade, na escola ou entre os amigos, quando aquelas brincadeiras ou aquelas postagens ou aqueles comentários ou aquele vídeo, ele precisa pensar 2 vezes antes de assisti-lo, antes de tocar, antes de manusear, no temor que ele tem pelo Senhor. Não porque seus pais não estão ali, mas pelo temor que ele tem ao Senhor. O cristão precisa ser assim também, irmãos. Os meus passos, a minha vida lá fora. Não é porque o pastor não está vendo, não é porque o professor da EBD não está vendo, não é porque o meu líder não está vendo, não, muito pelo contrário. Pelo temor que eu tenho ao Senhor. Em segundo lugar, pelo respeito que eu tenho pelo pastor, pelo professor, pelo líder. Temor ao Senhor, irmãos. Como estamos precisando resgatar isso? Porque a falta de temor tem levado pessoas, vidas, casamentos
a desgraças, irmãos, por falta do temor ao Senhor. Estamos precisando resgatar isso hoje, irmãos. O temor do Senhor precisa vir em primeiro lugar. E para termos uma família bem-sucedida, preferencialmente toda a nossa família, precisa ter temor do Senhor. O quinto princípio que eu quero pensar com vocês, perdão, vamos agora lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. O quinto princípio é o perdão. Diz assim o texto: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quem é bom de matemática aí? Quanto é que dá? Aí, o povo tá na EBD, tá firme, Marlene. Matemática bíblica, o povo tá. Eu anotei aqui, tá, irmão? Para não perder aqui, para perguntar e ter a resposta para vocês aqui. 490 vezes. E aí, queridos, quando nós chegamos nesta palavra perdão e associamos ela à família, é aí que às vezes os conflitos se avolumam cada vez mais. Perdão. E a palavra de Deus diz, é clara para nós: quantas vezes preciso perdoar, Senhor? Pergunta Pedro. 7 vezes? E o Senhor diz: não, 70 vezes 7. E dá um total de 490. Mas a ideia aqui não é chegar ao número exato de 490. A ideia aqui é de uma exatidão de perdão. E como é difícil, irmãos, quando eu digo do grande conflito que há entre perdão e família, como é difícil trabalhar isso dentro de casa. Existem pessoas que têm facilidade em pedir perdão. Existem pessoas que têm facilidade em liberar perdão. Mas existem pessoas que não. Existem pessoas que trazem isso em seu coração. Pessoas que são bloqueadas. Não conseguem nem pedir e nem tampouco liberar. E esse é o grande problema, irmãos. Por quê? Porque a falta do perdão, tanto do pedido quanto da liberação do perdão, o que é que faz com o nosso coração? Calcifica o nosso coração, endurece o nosso coração, irmãos. Não tem como uma pessoa que vive amargurada por causa da falta do perdão viver bem. Não tem como, irmãos. Em dado momento você vai ter sempre aquela inquietação dentro do seu coração. E o que é pior? Nós deixamos de seguir os passos de Jesus, deixamos de entender que Jesus era misericórdia em amor, em compaixão e principalmente em perdoar. Aprendemos com Ele, mas não vivemos isso em nossa vida prática. E às vezes, irmãos, eu fico imaginando, às vezes nós até usamos aquela expressão, né? Olha, eu até te perdoo, mas sempre tenho mais. Se não diretamente a pessoa, depois em comentários com outros, a pessoa fala: eu até perdoei fulano, mas preferivelmente se puder passar do outro lado da calçada, se puder passar do outro lado da rua, se puder... Existe expressão até que a pessoa fala assim: eu até te perdoo, mas não cruze mais o meu caminho. Meus irmãos, que perdão é esse? Perdão é esse? E aí, meus queridos, sabiamente, não precisa abrir, mas lá em Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 13, quando Jesus vai falar sobre a oração do Pai Nosso, eu creio que de forma proposital, Jesus coloca sobre nós a responsabilidade do perdão. É uma oração, mas a responsabilidade, ela está sobre os nossos ombros, que vai dizer o quê? Perdoe da mesma maneira como eu perdoo aqueles que me ofendem. Olha só a responsabilidade, irmãos.
E aí Deus começa a olhar para mim, começa a olhar para você, e aí você pede perdão a Deus por uma falha, por um erro, por alguma coisa. E aí Deus olha para você e vê que você tem contenda com seu irmão, e vê que você ainda tem contenda com a sua irmã, você ainda tem reserva com alguém da sua casa, da sua igreja. Que perdão é esse? Eu fico imaginando, irmãos, se Deus usasse o mesmo método de medida. Olha, eu te perdoo, mas some da minha frente. Imagine Deus falando para mim e para vocês, olha, eu até te perdoo, mas, pega a reta aí. Consegue entender, irmãos? Consegue entender? E aí Deus coloca sobre os nossos ombros na oração do Pai Nosso a mesma medida em que nós perdoamos é a medida com que Deus também há de nos perdoar. E aí Deus volta para nós. E aí eu preciso olhar para mim mesmo. Estou perdoando? Estou pedindo perdão? Está valendo a pena viver essa vida amargurada, triste, por conta dessa falta de liberar perdão? Irmãos, famílias bem-sucedidas são aquelas famílias que são bem resolvidas, e principalmente essa questão do perdão. Não tem dificuldade em pedir, nem tampouco em liberar perdão. E o grande desafio, como eu falei, dentro de casa, às vezes, é que é o pior celeiro. Por quê? Porque, às vezes, os conflitos diretos, eles acontecem com as pessoas que nós mais amamos. E, às vezes, a gente fica ali um pouco bicudo. Lá em casa acontece assim também, né, Paulo? Às vezes eu fico chateado, fico um dia, às vezes, quieto. Ou vice-versa, ela fica quieta. Mas a gente não deixa que isso tome conta do nosso coração. É comum a todos nós. Mas daqui a pouco, um gesto, a gente já muda, já volta tudo. Não deixa passar muito. E ensinamos nossos filhos assim também. Vivemos assim também. Como nós precisamos disso, irmãos? Trabalhar o perdão dentro do nosso coração. Sexto princípio. Já estamos terminando. Sexto princípio. O envolvimento da família na obra do Senhor. Vamos lá em Josué, vou dar um descanso para vocês, vou pedir para projetar ali, Josué capítulo 24, versículo 15, que temos falado ao longo desses dias também. O envolvimento da família na obra do Senhor. Uma família bem-sucedida é aquela que serve ao Senhor. Josué teve como primícia, irmãos, não só colocar a sua vida, mas também colocar a sua família à disposição do Senhor. E ele vai dizer, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu, em algumas versões vai dizer, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, vivemos dias difíceis. Não é novidade para ninguém. Parece que a cada semana há uma novidade secular. E em muitos, voltadas com setas para as nossas famílias. Em muitos. E no meio disso tudo, irmãos, também está a nossa casa, os nossos filhos. E aqui Josué tem como primícia trazer a sua família, a sua casa para servir ao Senhor. As distrações seculares têm tomado conta de muita gente, muita casa. Como falei no primeiro ponto aqui, a questão das prioridades. Às vezes nós erramos e feio ali, priorizamos outras coisas e deixamos a obra do Senhor. Uma família que caminha com o Senhor, na obra do Senhor, é uma família bem-sucedida. E quando eu digo aqui família, irmãos, às vezes nós estamos... A ideia que dá é de que a gente precisa só trazer os nossos filhos. Não, muito pelo contrário. Sabemos que existem lares em que o esposo não é
não é evangélico, ou a esposa não é evangélica, ou os filhos não são evangélicos. Mas sabemos de famílias em que a composição, toda ela serve ao Senhor. Mas às vezes serve do seu jeito, da sua maneira. Às vezes é um pai que não quer ir ao culto. Às vezes é uma mãe que não quer ir ao culto. E às vezes é um filho que também não quer ir ao culto. E acaba às vezes um servindo de bengala ou amuleto para o outro. Eu não vou porque fulano não vai, eu não vou porque... Percebam? E a gente não presta atenção, irmãos, nesses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. As famílias não se envolvem mais. Se o esposo não quer ir, a esposa não vai. Se a esposa não quer ir, o marido não vai. Parece que é tudo que ele queria ouvir. Não vamos hoje não, amor. Não vamos hoje não. E aí eu volto à minha fala. Sabe qual é a nossa preocupação? Os filhos. Estão vendo o nosso comportamento enquanto pai, enquanto mãe. Ora, se meu pai não prioriza estar, por que é que eu vou estar? E o que é triste, irmãos, e às vezes quando eu converso com pessoas já maduras relacionadas à família, uma das citações que eu faço é sempre essa. A minha preocupação às vezes não é com, embora seja, que os irmãos me entendam, a minha preocupação maior às vezes não é com o casal, porque o casal é maduro, o casal é conhecedor da palavra de Deus, dos preceitos bíblicos. O casal já tem a sua formação, não é? A preocupação é com a criança, com o jovem, principalmente com o adolescente, que vai vendo esse comportamento do pai e não vai dando a importância necessária ao estar envolvido na obra do Senhor. E à medida em que a família não se envolve com a obra do Senhor, com certeza ela se envolve com outras coisas. As prioridades são outras. O domingo já não tem mais tanta importância assim. Talvez o futebol para o marido, as compras para a esposa, o lazer para as crianças, num dia de domingo. Sabe qual é o grande problema, irmãos? O depois. O depois é que é o problema. E Josué tem como primícia trazer a sua família, envolver a sua família. E os jovens, às vezes, não criam identidade. E a nossa igreja, com a graça de Deus, não que sejamos melhores nem piores, não é isso. Mas a nossa igreja tem essa preocupação. Não é à toa, irmãos, que nós temos aqui os nossos grupos missionários, embaixadores do rei, mensageiros do rei. Não é à toa que o irmão Tiagão está ali, a Rafa que está aqui, pastor Davi que está em Bocaina. Fazem isso, irmãos, para manter o Recarga vivo, em chama. Não é à toa, irmãos, que eles procuram envolver essas crianças. Mas o envolvimento tem que vir também de casa. Não só aqui da igreja, também de casa. A obra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Se eles não se envolverem com os embaixadores, com as mensageiras, com o Recarga, eles vão criar identidade com outros grupos seculares. E aí depois, as consequências, naturalmente, virão. E por isso Josué diz, porém hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a família, para ser bem sucedida, tem que ser assim. Vamos para a igreja, hoje é dia do Senhor. Marido, chame sua esposa, hoje é dia do Senhor. Esposa, chame seu marido, hoje é dia do Senhor. Pai, chame seus filhos, hoje é dia do Senhor. O futebol você joga amanhã, a praia você vai no outro dia, o videogame deixa para uma outra hora. Hoje é dia do Senhor, vamos adorar ao Senhor. É o que precisamos, irmãos, para esse tempo. Envolver a família. E depois é triste constatar, irmãos, talvez pastor Davi até com mais, como é que eu posso dizer assim, fugiu agora aqui.
atendimentos, né? Não é propriedade, atendimentos em relação a isso. Mas é triste quando as pessoas chegam para nós e vêm falar, pastor, meu filho, está assim, está assado, está não sei o quê, tá. A gente olha assim e fala, é? Envolva, irmão, seus filhos. Envolva a sua casa na obra do Senhor. Quer ser bem-sucedido? Envolva a sua família na causa do Senhor. O 7º e último princípio, para nós encerrarmos, é justamente esse: criar os filhos segundo os princípios da palavra do Senhor. Provérbios 22:6, que nós conhecemos bem. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ainda quando for velho, não se desviará dele. Como eu falei no outro ponto, são dias difíceis, irmãos. Dias difíceis. Para nós como pais, para nós líderes religiosos, dias difíceis. Mas existem alguns detalhes que eu quero destacar rapidamente com vocês aqui sobre ensinar a criança no caminho em que deve andar. Na última quarta-feira nós terminamos o nosso período de oração, 10 dias de jejum e oração. Na semana passada tiveram 2 famílias que o Senhor já estava falando ao meu coração em relação a essa meditação nesta manhã. E 2 famílias, irmãos, que ficou gravado na minha mente aqui nos nossos 10 dias de jejum e oração. Foi a família de Manoá e a família de Samuel. Homens de Deus. Homens de Deus. Manoá, pai de Sansão, o texto vai dizer que ele ora ao Senhor, pede ao Senhor que o Senhor o oriente como ele deve fazer para criar o seu filho, para educar o seu filho. Samuel, por sua vez, também homem de Deus. Eu não tenho dúvida de que tenha sido um grande exemplo para o seu filho. Tenha ensinado o seu filho no caminho. Tenha caminhado com o seu filho. Mas a história vai dizer para nós que em dado momento esses homens, até mesmo o grande Sansão, o poderoso Sansão, há um momento na história que ele faz o quê? Se desvia do caminho do Senhor. E o que é que eu aprendi, irmãos, naqueles dias? Se para nós que estamos educando os nossos filhos no caminho do Senhor já está difícil, imagine, irmãos, quando nós criamos nossos filhos de forma deliberada, sem compromisso com Deus, com a palavra, com a sua casa, como nós dissemos aqui. Imagine a cabecinha de uma criança que não começa a receber desde cedo a essência da palavra de Deus. Ela começa a receber as coisas que o mundo está oferecendo. O conceito de vida, família, pessoa, personalidade que o mundo está oferecendo. Porque talvez ela não aprenda na sua casa, na nossa casa, mas na escola ela está aprendendo. Na internet ela está aprendendo. É impressionante a facilidade como as crianças do século 21 agora estão, irmãos. É uma coisa assustadora. Décadas atrás a criança levava em média, acho que 1 semana para abrir os olhos, né? Os mais antigos aí podem, de repente, constatar isso aí, para abrir os olhos. Era média de 3 a 5 dias, se eu não estou enganado de tudo. E as crianças de hoje, irmãos, já nascem quase rindo para selfie, né? Para a mãe na cama ali já pegar. É o momento que estamos vivendo, irmãos. É o momento que nós estamos vivendo. As crianças pegam. E aí a importância de nós criarmos os nossos filhos na palavra do Senhor. No caminho do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Mateus capítulo 7, 13 e 14 nos adverte da seguinte forma: entrai pela porta estreita. E vai dizer assim, ó, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são o quê? Muitos os que entram por ela. E ele continua dizendo, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são quem? Poucos os que entram por ela. Mas pastor, eu criei meu filho, eu ensinei meu filho, eu eduquei meu filho no caminho do Senhor, eu conduzi meu filho na igreja, nos trabalhos com a tia Daísa. Meu filho agora cresceu e se desviou.
O que é que eu faço? A primeira coisa que eu digo para você, descanse seu coração no Senhor. Se você fez bem o seu papel enquanto pai e mãe, descanse no Senhor. A segunda palavra, persevere no Senhor, não desista dele não. Não desista dele não. E a terceira, tem uma promessa do Senhor para a sua vida, você que fez o seu papel com excelência. Venha comigo, por favor, lá em Salmos capítulo 89, 30 e 44 a 34. Vamos ver a promessa que Deus tem para você que ensinou seu filho no caminho. E ele se desviou. Diz assim o texto: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Lembra da iniquidade? Os pecados armazenados no coração. Mas, preste atenção, queridos, a promessa de Deus: jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Oh, glória, irmãos! É promessa de Deus sobre os nossos filhos. Se você desempenhou bem o seu papel enquanto pai, conduziu, ele se perdeu. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor não se retiraram deles ainda, irmãos. E é por isso que eu digo para você, meu irmão e minha irmã, persevere. Não desista, persevere. O versículo 32 vai dizer para nós que o Senhor não tirará dele ou dela a sua bondade. O amor de Deus continua sobre os nossos filhos, irmãos. É bem verdade que o texto vai dizer para nós também que açoite vai ser. Eles vão passar por um processo. Ou talvez já estejam passando por esse processo. Mas não desanime, irmãos. Não desistam. Continue clamando pelo seu filho se ele se perder um dia. Continue clamando pela sua filha se ela se perder um dia. E talvez você, pai, você, mãe, que ainda não tem como primícia conduzir os seus filhos no caminho. Esse é o dia em que você pode começar a rever os seus conceitos enquanto pai, enquanto mãe. Para que a sua família possa ser bem-sucedida. 7 princípios, irmãos, nesta manhã, para que nós possamos ter uma família bem-sucedida. Existem tantos outros, trouxemos só 7. O primeiro deles é a inteligência. Pedindo sempre a Deus para que Deus nos dê sabedoria para fazermos a nossa escala de valores e prioridades. Deus, família, trabalho, igreja. Deus no centro do lar. O Senhor precisa ter a primazia dentro da nossa casa. Precisa ter o local de destaque na nossa casa. Terceiro lugar, obediência à palavra de Deus. A desobediência tem nos feito pecar. E alguns pecados têm se tornado iniquidade. Precisamos nos libertar disso hoje, irmãos. Temor do Senhor é o 4º ponto. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Feliz é aquele que tem o Senhor como primícia e pelo Senhor não faz tantas coisas por causa do temor que tem ao Senhor. O 5º princípio é o perdão. Libere perdão, irmãos. Ou peça perdão enquanto há tempo. Tire essa pedra que está no seu coração, esse peso que está sobre suas costas. O 6º é o envolvimento da família na obra do Senhor. Desperta a sua casa, desperta a sua família, para que juntos vocês possam estar envolvidos na obra do Senhor. E o 7º e último ponto que lemos aqui: crie seus filhos segundo os princípios da palavra do Senhor. E você que os criou, se por algum motivo ele se desviou, não desista dos seus filhos. Eu quero pedir que você abaixe sua cabeça agora em nome de Jesus. Quero orar por você. Como eu disse aqui, são dias difíceis, irmãos. São dias difíceis.
A família tem sido o alvo preferido de Satanás. Mas com a graça de Deus, o Senhor tem nos dado oportunidade de rever os nossos conceitos, de voltarmos à nossa essência, a essência da família outrora criada por Deus. Alguns conceitos, alguns princípios que precisam ser resgatados. Esta é uma manhã de concerto diante do Senhor. Talvez o Senhor precise trabalhar em corações aqui, ou já esteja trabalhando em corações aqui nesta manhã. De alguns irmãos aqui presentes, de alguns irmãos talvez na transmissão, não importa. O importante é que hoje, logo mais estaremos falando sobre as oportunidades. O importante é o hoje, o agora, essa oportunidade que Deus lhe dá de fazer esse concerto. Feche os seus olhos, faça uma introspecção, você e Deus. Como está a sua vida? Como está a sua casa? O que tem sido a prioridade dentro da sua casa? Qual é o lugar que Deus ocupa dentro da sua casa? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem tido temor ao Senhor? Você tem andado inquieto ou inquieta, ou a sua família num todo, pela falta de perdão, do pedir perdão, do liberar perdão para um dos seus? Pai, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, com o coração agradecido por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos, ó Pai, talvez um concerto, de resgatarmos, ó Pai, alguns princípios, conceitos tão valiosos para a nossa vida hoje. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem mantido a nossa família de pé. Muito obrigado, Deus, que por mais que as setas do inimigo venham sobre a família, ainda assim o Senhor tem nos dado o escape, ó Deus, e nós queremos te agradecer. Queremos entregar, ó Deus, os corações presentes aqui no santuário, aqueles que estão nos assistindo, também através da transmissão, entregar esses corações diante do Senhor. Coração de pai, coração de mães, coração de filhos, Senhor. Para que o Senhor comece a trabalhar, ó Deus, neles. Para que haja a liberdade do Teu Espírito Santo em trabalhar nesses corações. Para que juntos, ó Pai, possamos fazer com que a nossa família venha a ser bem-sucedida em tudo, ó Pai. Continue, Senhor Deus, nos assistindo e falando aos nossos corações. E muito obrigado por tudo, ó Pai. É a nossa oração de gratidão nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. E amém.